alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem sustenta o vício encarcera-se nele. Quem cultiva a ociosidade faz neve em torno de si. Quem se encoleriza é inquisidor da própria alma. Quem estima censura lança pedras sobre si mesmo. Quem provoca situações difíceis aumenta os obstáculos em que se encontra. Quem se precipita no julgar é sempre analisado à pressa. Quem se especializa na identificação do mal dificilmente verá o bem. Quem não deseja suportar é incapaz de servir. Quem vive colecionando lamentações caminhará sob a chuva de lágrimas. Era uma jovem artista diferente. Contava apenas 15 primaveras, mas já atraía em muita gente interesse, atenção, bondade e simpatia. Sabia interpretar mensagens de alegria e enriquecera canções que o público aplaudia em palmas e ovações. Mas em casa, essa jovem, ela tomava outra figura, parecia uma fera caprichosa. Trazia exteriormente a beleza da rosa e por dentro de si todo um arsenal de espinhos. O pai, viúvo e só, notava isso e ao ver a filha única vaidosa, ele, humilde operário, agarrado ao serviço, começou a beber, buscando daquela forma o esquecimento. Lamentava a viuvez, a dor e o desalento. E ao estragar-se um dia, ouviu a filha, em dura rebeldia, a expulsá-lo do lar. Vá-se embora daqui, disse a filha a gritar. O Senhor já não manda nesta casa. Um pai bêbado é nódoa para mim. A tolerância sempre chega ao seu fim. O seu vício me arrasa. Saia, saia daqui. Seu lugar é na rua. O pobre pai mal pôde levantar-se, mas ergue-se, recua e vai cambaleando na calçada, enquanto a filha tranca a porta e vai dormir mal-humorada. 6 anos transcorreram sobre a cena. A menina fizera-se famosa. No circo de alto luxo, ela domina. Parecia um trapézio, uma estrela divina, ou uma borboleta humana, bailando soberana. Era dona dos prêmios e era vista por beleza sem par e modelo de artista. Veio uma grande noite, aplausos, alegria, muita alegria, e a plateia delira e a multidão das palmas. O número da moça é quase que magia. Há espanto nos olhos, êxtase nas almas. O trapézio voava, ela saltava e ria, de corpo seminu em leve fantasia. Nisso ocorre um imprevisto ante a plateia atenta. Surge um curto-circuito e faísca violenta ateia fogo em cima e arrasam as estruturas. A jovem trapezista atrapalha-se e agarra uma viga de amarra que fica nas alturas. Ela, a estrela da equipe, a moça bela e forte, grita e roga socorro ao conhecer-se em presença da morte. O incêndio desata, o circo se esvazia. A jovem grita, grita e ninguém a escuta. A multidão de longe
apenas segue os detalhes cruéis daquela imensa luta. Mas um velho palhaço, um canastrão de arena, vara o fogo e se eleva em corda frágil. Eis que o povo lhe exalta a coragem serena. Certa viga ao cair, espanca-lhe a cabeça. Ele, porém, não para, e ante aquela fumaça espessa, alcança a moça aflita e, tomando-a nos braços, desce devagarinho, procurando um caminho. Nos bancos, chamejantes em pedaços, ao depor no chão a moça linda e salva, ela sorri feliz. O povo aplaude prazeroso. Entretanto, cai exausto o truão do picadeiro. Tomba, mostrando a boca em larga flor de sangue. Era uma chaga, só aquele corpo exangue. Arfa-lhe o peito enorme, a morte se aproxima. Alguém chega e o reanima. É um velho amigo que reaparecera naquele momento e que ela vai e arranca a máscara de cera. O povo se aglomera ante a cera que cai. A moça empalidece, ajoelha-se e grita como em prece: meu Deus, ele é meu pai. Quando acordo de manhã, tenho o dia a me esperar. Eu me envolvo numa prece, peço a Deus pra me ajudar. O Evangelho me ensina o valor de trabalhar, pois servindo eu encontro meu irmão pra auxiliar. A terra é a grande escola, se a gente quer entender. É no livro da vida que se consegue aprender. Eu sei que estou tão distante da luz e da perfeição, mas me entrego na luta rumo à evolução. Mas me entrego na luta rumo à evolução. Caros companheiros de ideal, que buscamos o sagrado habitualmente, aqui estamos para trazer as nossas saudações espirituais e os melhores votos de aprendizagem, de vivência e comunhão progressivamente crescente com Deus, com o sagrado, com a plenitude. Queremos recordar a todos vocês que estamos na fase última de organização do nosso 20º Congresso Espírita da Bahia, que acontecerá no dia 2, 3, 4, 5 de novembro. E por isso mesmo estamos convidando aquelas pessoas que são lideranças do movimento espírita baiano, aqueles interessados no tema O Espírita e o Mundo, que se inscrevam de imediato pelo site da Federação Espírita do Estado da Bahia, para que encerremos esse período de organização pelas inscrições, já que elas são limitadas, o congresso é eminentemente presencial, e assim contribuamos para a sua organização.
já esperando momentos de confraternização, de estudos desafiadores sobre a ação do espírita no mundo, pela nova compreensão paradigmática que o espiritismo traz em relação à matéria e à vida, e, é claro, traçando rumos para o movimento espírita baiano no nosso Fórum Espiritual Ildefonso do Espírito Santo. Hoje, no Lendo e Comentando, queremos recordar um texto de Leon Denis que fala sobre a prece. Já sabemos, por muitas circunstâncias e muitas falas, que a prece é a nossa forma de comunhão com Deus. É a nossa maneira de vínculo com a dimensão espiritual mais elevada. Queremos chamar a atenção, porém, para a linguagem poética, literária, enriquecedora que esse amigo de Lyon nos traz. A prece é a expressão mais alta da comunhão das almas. Elas se comunicam de espírito a espírito pelo pensamento. Considerando sobre esse aspecto, não é o discurso, não é a fala, não é a fórmula que nos interessa. O que interessa mesmo é o transporte do coração, como ele diz, um ato da vontade, pelo qual o espírito se desliga das servidões da matéria, das vulgaridades terrestres, para perscrutar as leis e os mistérios do poder infinito e submeter-se a todas as grandes revelações espirituais. Pedi e obtereis. Aqui nós chamaremos a atenção para este momento existencial. Portanto, precisamos superar as palavras ocas, as palavras sem sentimento, as palavras decoradas, para fazer esta efusão, esse transporte de si mesmo, essa emissão vibratória que nos permite compreender a lei, os mistérios do universo, ir além daquilo que é o tradicional, o comum, o cotidiano, para sentir, fluir nesse instante as belezas da vida, as riquezas da espiritualidade, as potencialidades do ser, que aí se tornam mais facilmente manifestas em termos de atuação. Ela é uma obra de meditação, de recolhimento, pois é no silêncio que a alma se eleva às alturas celestes, aumenta suas forças, onde a impregna as irradiações da luz, do amor divinos. Sob essa influência do espiritualismo ou do espiritismo, a prece se torna muito mais nobre, muito mais digna, será feita com muito mais profundidade e respeito ao poder supremo, com mais fé, com mais confiança e sinceridade, em completo destaque das coisas materiais. Se nós percebermos o cerne dessa afirmativa de Leon Denis, estaremos nos concentrando basicamente na ideia de que é a revelação da condição de sermos espíritos e, como tal, nos manifestarmos com essa consciência espiritual mais rica, mais nítida, mais clara. A maioria de nós pode ainda estar num estágio que queira pedir coisas materiais. Evidentemente que esse tipo de prece não nos aproximará grandemente de Deus. Tem a sua utilidade, tem o seu valor, porque ainda é o reconhecimento humilde das nossas limitações. Mas a gente pode viver de algo muito mais belo, muito mais nobre, muito mais pleno de sabedoria, através da prece, que é a comunhão das almas e dos mundos, ligando-se à potência divina. A prece, em verdade, diz ele, nada pode mudar das leis imutáveis. Ela não poderia, de maneira alguma, mudar os nossos destinos. Seu papel é proporcionar-nos socorros e luzes que tornem mais fácil o cumprimento de nossa tarefa terrestre. Esta é uma indagação que muitos de nós fazemos. Se as leis de Deus são imutáveis, que adianta a prece se não vamos alterá-la? Suas consequências, suas condições, sua existência e ação natural. Aí é que está a grande questão da mudança do sujeito que faz a própria história. Ela não muda a lei, mas muda o sujeito, a pessoa que está atuando.
ela possibilita variações de aplicação, do qual o receptor dessa aplicação, que é o sujeito da prece, sente de forma diferenciada. Além do que, em elevando-se, ele simplesmente sintoniza com aspectos da lei que são mais ricos em bem-estar, em felicidade, em alegria. Elevando-se através da prece, ele entra em comunhão com outros seres e vivencia de uma forma muito especial. E a vida do homem de bem, diz Leon Denis, é uma prece contínua, uma comunhão perpétua com seus semelhantes e com Deus. Não tem mais necessidade de palavras, não tem formas exteriores para exprimir a sua fé. É uma prece na ação, é uma prece contínua no seu existir, no seu desvelar-se. Reflitamos sobre isso, como tem sido a nossa oração, nosso comportamento em termos de realização de preces na vida cotidiana. Preces que vos alais da terra, luminosas e puras, cheias de bênçãos e ais, cânticos d'almas nobres, inspiradas no bem e na caridade. Liriais, que evolais sublimes e consolais na dor, no desespero, na saudade. Preces formosas, que sois rosas do jardim das emoções. Preces de corações em luto e pranto, torrencial, dorido, triste canto d'almas amarguradas, quase estioladas, que perderam na luta os recursos transitórios, não a esperança, amparadas em Deus e sua bonança. Preces de virgens confiadas, de mães afervoradas, intercedendo por filhos ingratos, que a ventania das paixões estiola. Preces de esposos fiéis, desrespeitados na confiança, porém nobres como círios votivos, em santuários cativos, esparzindo luz. Sois o amparo divino, santo, imaculado, que um dia lenistes o crucificado. Preces de irmãos vergastados, sob a incúria dos maus, pelas dores da vida, que não desfalecem na lida, sempre afligidos, nunca vencidos. Preces intercessórias, de socorro, de misericórdia, de compaixão, preces de pura unção, monólogos sublimes. Preces que santificais, preces que acalmais no fragor das dores, preces dos sofredores, vibrai, traduzidos homens da terra, suas aspirações e suores, como as raras e brancas flores que medram nos chavascais. Ó preces da orfandade, que vive em sofrimento, enxugai-lhes a lágrima, o seu padecimento. Além da esfera em sombra, a alvorada, primavera de eterna madrugada. Vós que diminuís as torpes agonias dos trânsfugas das noites, filhos das ventanias, sois o hálito celeste, o telefônio em luz, que fazeis o intercâmbio de todos que oram com Marte da cruz. Quando a noite é sombria,
Sois as estrelas que rutilais belas, apontando diretrizes felizes aos que já não podem percebê-las. Portal de liberdade, arrancais da treva da morte para a claridade, em que o espírito se afervora quando ora. Preces que sois baladas da natureza em música de beleza, exaltando os céus e louvando a vida colorida. Preces, pontes de luz entre o homem e Deus. Mãos unidas e coração alçado ao amor. Mente murmurando aos ouvidos divinos e todo o ser convertido em círio votivo a clarear por dentro. Eis a atitude para a oração. O homem que ora se alça do abismo propínquo onde se demora aos horizontes claros e longínquos onde se engrandece. A oração é veículo sutil que transporta enquanto renova sentimentos e emoções, criando panoramas vivos nos anseios superiores da alma. Por isso, orar é alar-se. Quem ora elabora programas de sublimação. A prece acalma, reanima e aquece a frieza do ceticismo, inflamando a fé e fortalecendo-a. A prece é manifestação divina que propicia colóquio íntimo com o Criador. Quando se ora, esquecem-se as paixões, anulam-se as mágoas, aquietam-se os tumultos nas praias sem fim das necessidades espirituais. A oração é cofre de luz a derramar as fortunas do amor e da ventura para quem se ergue em espírito, buscando os ricos pórticos da caixa forte do bem incessante, onde jazem valiosas. O homem necessita de orar quando vibra e sente. Orando, a mente encontra roteiro, o espírito consolação. Ora, pois, sempre, como recomenda o apóstolo do Senhor, ora e solicita bênçãos, ora e ilumina a alma, ora e agradece as dádivas. Orar é viver. Viver é comungar com Deus através da prece, modificando os quadros da existência para que se registrem as mais nobres manifestações do céu, procurando conduzir o espírito na terra. Quem ora vive mais em profundidade, porque aure na prece as energias vivificantes para prosseguir e libertar-se. Buscar o Senhor pela oração e senti-lo na oração, eis o intercâmbio salutar em que se diluem as brumas da carne e fulguram as luzes da imortalidade. Alça-te ao amor de Deus orando e convive com as criaturas servindo. Orando, Jesus comungou com o Pai antes do Calvário para, amando e perdoando, deixar-se prender à cruz a fim de seguir os homens pelos tempos sem fim, ensejando a era nova no íntimo de cada coração, em sublimes intercâmbios de amor.
Aflito, como uma folha no ar, perguntei um dia: ó julgador implacável, por que não te apartas de mim? Nada me respondeu. Na janela da minha mente, porém, pus-me a recordar. Caminhando para o ontem, eu a vi passar na minha vida, vestida de encantamento e de dor. Belo era seu corpo, como uma maçã amadurecida aos beijos do alvorecer. Seus olhos derramavam luz, com o encantamento de uma cascata que os dardos do sol penetram e devoram. E me fui, amei-a sofregamente, vivia tão intensamente. Era tudo o que eu via na janela da minha mente no ontem, ao recordar. E o julgador implacável, erguendo seu chicote de juiz, me faz chorar até aqui. Batido como a rocha pelo vento dos séculos em fora, pergunto-me por que não me deixas amar. E olhando a janela da minha mente, hoje eu a vejo flutuar apodrecida e velha sobre a crista das ondas batidas do meu oceano de desgostos. Os anos premiaram-me de desencantos, as noites de treva e dor, e a vida apontou-me uma réstia de luz muito longe. Estou tão cansado, julgador implacável, por que não me deixas mais? E quando estou quase a dormir, a voz do julgador se ergue, e meu cadáver no oceano de abandono ouve a gritar: eu sou as tuas ações, chamo-me ilusão. Inclinara-se a palestra no lar humilde de Cafarnaum para os assuntos alusivos à devoção, quando o mestre narrou com significativo tom de voz. Um venerando devoto retirou-se em definitivo para uma gruta isolada em plena floresta, a pretexto de servir a Deus. Ali vivia, entre orações e pensamentos que julgava irrepreensíveis, e o povo, crendo tratar-se de um santo Messias, passou a reverenciá-lo com intraduzível respeito. Se alguém pretendia efetuar qualquer negócio do mundo, dava-se pressa em buscar-lhe o parecer. Fascinado pela alheia consideração, o crente estagnado na adoração sem trabalho supunha dever situar toda a gente em seu modo de ser, com a respeitável desculpa de conquistar o paraíso. Se um homem ativo e de boa fé trazia à apreciação algum plano de serviço comercial, ponderava escandalizado: é um erro, apague a sede de lucro que lhe ferve nas veias. Isto é ambição criminosa. Venha orar e esquecer a cobiça. Se esse ou aquele jovem lhe rogava opinião sobre o casamento, clamava aflito: é disparate. A carne está submetendo o seu espírito. Isso é luxúria. Venha orar e consumir o pecado. Quando um ou outro companheiro lhe implorava conselho acerca de algum elevado cargo na administração pública, exclamava compungido: é um desastre. Afaste-se da paixão pelo poder. Isso é vaidade e orgulho.
venha orar e vencer os maus pensamentos. Surgindo pessoa de bons propósitos, reclamando-lhe a opinião quanto a alguma festa de fraternidade em projeto, objetava irritadiço: é uma calamidade. O júbilo do povo é desregramento. Fuja à desordem. Venha orar, subtraindo-se à tentação. E assim, cada consulente, em vista da imensa autoridade que o santo desfrutava, entristecia-se de maneira irremediável e passava a partilhar-lhe os ócios na soledade, em absoluta paralisia da alma. O tempo, todavia, que tudo transforma, trouxe ao preguiçoso adorador a morte do corpo físico. Todos os seguidores dele o julgaram arrebatado ao céu, e ele mesmo acreditou que do sepulcro seguiria direto ao paraíso. Com inexcedível assombro, porém, foi conduzido por forças das trevas a terrível purgatório de assassinos. Em pranto desesperado, indagou, à vista de semelhante e inesperada aflição, dos motivos que lhe haviam sitiado o espírito em tão pavoroso e infernal torvelinho, sendo esclarecido que, se não fora homicida vulgar na terra, era ali identificado como matador da coragem e da esperança em centenas de irmãos em humanidade. Silenciou Jesus, mas João, muito admirado, considerou: Mestre, jamais poderia supor que a devoção excessiva conduzisse alguém a infortúnio tão grande. O Cristo, porém, respondeu imperturbável: plantemos a crença e a confiança entre os homens, entendendo, entretanto, que cada criatura tem o caminho que lhe é próprio. A fé sem obras é uma lâmpada apagada. Nunca nos esqueçamos de que o ato de desanimar os outros nas santas aventuras do bem é um dos maiores pecados diante do poderoso e compassivo Senhor. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, e só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou seguir os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Em relação à adoração a Deus, o Evangelho nos traz informações muito importantes. Mas hoje nós vamos falar de uma passagem que está em João capítulo 4, em que Jesus tem um encontro inusitado com uma mulher samaritana nas cercanias do Poço de Jacó, na cidade de Sicar, na Samaria. Jesus chegava por volta do meio-dia, os seus discípulos teriam ido comprar comida na cidade e ele estava com sede. Vendo que a mulher tirava água do poço, ele pede: mulher, dá-me um pouco de água. A mulher se assusta a princípio porque sabia que os judeus e os samaritanos não gozavam de uma boa relação. E ela pergunta: por que pedes a mim água, sabendo que teria alguma coisa estranha nesse pedido? Jesus então diz a ela: mulher, se soubesses quem sou e que posso te oferecer, tu me pedirias a água e eu te serviria a água viva. Uma água que é diferente dessa água que você normalmente pega no poço e serve. Uma água que quem bebe jamais tem sede. Ali está um encontro justamente do impermanente com o permanente. O impermanente, a água do poço, que é tirada pela mulher, lhe causa uma necessidade, lhe proporciona uma necessidade de trabalho, de empenho. Afinal de contas, ela já está exausta de tanto ir buscar essa água, porque essa água vai se exaurindo na medida em que ela vai sendo consumida. E a vontade de beber e a necessidade de beber daquela água sempre se repete, obrigando a mulher a voltar ao poço de Jacó. Mas Jesus está lhe oferecendo uma água permanente. A permanência da vivência do Espírito de Deus em comunhão com a alma daquela mulher lhe proporcionaria um estado diferenciado. Ao invés dela ser uma consumidora da água, ela se tornaria uma fonte de água que jorraria eternamente. Está aí a noção clara do permanente apresentado por Jesus à mulher à beirada ao poço de Jacó. Mas a mulher está ainda curiosa com essas informações, está ainda processando essas informações na sua cabeça. E ela diz assim para Jesus: nossos pais estavam dizendo que nós deveríamos adorar Deus aqui nesse lugar, nesse monte. Vocês já gostam de adorar Deus em outro monte, querendo talvez perguntar a Jesus onde é que Deus estaria, se nesse monte ou se em outro monte. E Jesus disse: dia virá em que os homens aprenderão a amar a Deus em espírito e verdade, não será nem nesse monte e nem em outro monte. Está aí apresentada a comunhão total do Espírito com Deus, porque Jesus diz: Deus é Espírito. Os homens então precisam aprender que a comunhão com Deus não estará restrita a lugares, não estará restrita a determinados tipos de procedimentos, nem muito menos símbolos. Os símbolos da terra servem para a vida na terra, os símbolos do Espírito servem para a vida espiritual. Portanto, o encontro de Jesus com a mulher no poço de Jacó faz com que nós tenhamos aqui uma dimensão da diferença da percepção entre o ente que vive na terra com as coisas da terra e o ente que vive focado nas questões do Espírito. Aquele que está já, de certa forma, estabelecendo a sua comunhão em espírito e verdade, porque Jesus diz: Deus é espírito e deve ser vivido em espírito e verdade. Esses que já se encontram vivendo em espírito e verdade com Deus, eles têm a sensação da saciação das necessidades humanas, das suas necessidades materiais realizadas em pleno plano carnal. Esse talvez seja o grande desafio que nós devemos enfrentar. Esse talvez tenha que ser o nosso grande objetivo na vida. Encontrar onde está essa essência do Deus em espírito e verdade, adorá-lo assim dentro de nós, vivendo, experimentando, tendo a certeza da sua existência, fazendo brotar em nossa vivência a água perene, a água viva que brotará como fonte inexaurível. A mulher certamente ficou fascinada, saiu para contar a todos aquele encontro magnífico que tivera com Jesus, inclusive até as pessoas que voltaram para adorá-lo pediram que ele ficasse mais alguns dias. É uma coisa impressionante ficar com Jesus. Quem que não gostaria, não é, de ficar com Jesus mais alguns dias, aprendendo sobre
como adorar a Deus em qualquer lugar, em espírito e verdade. Portanto, a mulher nos ensina, assim como ela é capaz de aprender a deixar a água da terra para tornar-se usuária da água do Espírito, transformar a sua vida em fonte, esse é o grande convite, para que nós também possamos fazer assim, fazer das nossas vidas fontes eternas da água viva de Deus. Dia e noite, anseio por um encontro contigo. Um encontro veemente que varra de mim tudo quanto tenho e me deixe somente o que sou. Um encontro crudelíssimo que me leve tudo quanto adorava, que derribe dos seus pedestais todos os meus ídolos e fetiches, que faça ruir por terra os castelos de minha profanidade. E depois desse terremoto benéfico e redentor, receba em teus braços, divino Mestre, a minha alma, desnuda, e faze dela o que quiseres. Derrete-me, molda-me, usa-me. Derrete e funde na mortalha do teu amor o ferro duro e frio do meu velho ego. E assim, liquefeito, deita-o no molde do teu espírito. Essencializa com teu espírito as minhas existências humanas. Retifica as minhas tortuosidades. Simplifica as minhas complexidades. Ilumina as minhas obscuridades. Purifica as minhas impurezas. Fortifica as minhas fraquezas. Plenifica as minhas vacuidades. Vivifica as minhas mortalidades. Dissolve-me em ti, Senhor. Integra-me em ti, para que seja plenamente eu mesmo em ti. Dona Maria Pena, cunhada de Chico, esposa de Raimundo, seu irmão, ela tinha algumas dúvidas em relação ao modo de Chico viver. Ela não concordava com essa ideia de Chico fazer as coisas sem receber nada em troca. E dizia: Chico, eu não entendo isso em você. Você sempre faz as coisas pelas pessoas e nunca recebe nada em troca. Como assim, Chico? Normalmente quando a gente faz alguma coisa na vida, dizia Maria a ele, nós recebemos alguma coisa em volta. Sempre recebemos alguma coisa em volta. Ao que Chico, então, sorrindo, redargui: Maria, querida amiga, quando você faz alguma coisa com o interesse, com o coração voltado simplesmente para o dar, sem nenhum tipo de necessidade de paga ou reciprocidade, quando você faz de forma tal que a mão direita não sabe o que faz a mão esquerda, tudo flui. E Chico aqui está dando a Dona Maria uma lição muito importante, de que quando nós nos tornamos veículos dúcteis, nós nos tornamos veículos fluidos da energia divina, nós fazemos passar por meio de nós tudo aquilo que vem da divindade, voltando para a terra, voltando para as pessoas. Nos tornamos, então, circuitos preferenciais, vamos dizer assim, de menor resistência, para que a corrente flua, a corrente divina flua por intermédio dos nossos corpos, das nossas vidas. E a mulher, então, vendo Chico explicar tudo aquilo de uma maneira tão simples, ela diz assim: tenho aqui 2 chuchus na minha mão e vou fazer uma experiência. Nesse exato momento, eu estarei fazendo a doação do chuchu e alguém vai me devolver em dobro esses chuchus que eu darei. Mal ela fechou a boca, a vizinha da esquerda olhou por cima do muro e disse: Dona Maria, por acaso a senhora teria algum chuchu para me emprestar para terminar a minha sopa? E ela imediatamente correu ao muro e, extremamente generosa, disse: claro, vizinha, toma aqui o chuchu, leve, faça um bom guisado. E ela volta, então, ansiosa já pela resposta. Mal a sua curiosidade se assentava na sua mente e a vizinha da direita dizia assim: olha, me lembrei de você. Eis aqui 4 chuchus que peguei no meu quintal.
tome esse chuchu de presente. Ela recebe o chuchu, olha para Chico, o Chico sorri e fica assim aquela coisa, aquele ambiente de confiança, desconfiança. E de repente a vizinha da frente diz assim: Dona Maria, por acaso a senhora teria algum chuchu para me emprestar? Dona Maria já está com 4 chuchus na mão e entrega os 4 chuchus para a vizinha da frente. Estava agora ela num crédito de 4 chuchus, haveria de receber 8 chuchus para que toda aquela teoria realmente se comprovasse. Não passou nem 30 minutos. A vizinha do fundo disse: Dona Maria, olhe que eu trouxe para você 8 chuchus. Ela recebe os 8 chuchus e fica extremamente feliz. Passava pela rua uma senhora que era amiga de Dona Maria, mas que não tinha uma condição financeira muito boa. E pediu a ela alguma coisa, ela lembrou dos chuchus e deu os 8 chuchus para essa sua companheira amiga. E ela seguiu feliz e ela ficou esperando que chegassem os 16 chuchus na sua porta. E os 16 não chegavam. O dia passou e Chico, muito confiante, saiu. E antes de sair, deu um sorriso para sua cunhada, aquele sorriso como quem diz: espere e verá. E seguiu para tratar do seu dia. Dona Maria ficou e terminou esquecendo. Chico voltou para casa e perguntou: e aí, alguma coisa em relação ao chuchu? Não mais, nenhum fato novo. E ficaram ali, tomaram um café e ficaram na casa. Foi chegando o finzinho do dia, já na boquinha da noite, alguém tocou a porta. Dona Maria correu para atender. Era um homem que trabalhava na fazenda e que de vez em quando trazia algumas coisas, passava pela cidade e normalmente Dona Maria lhe servia um prato de comida. Naquele dia em especial, o homem ofertou a Dona Maria um saco com algumas coisas que trouxe da fazenda. Dona Maria correu imediatamente para ver o que tinha dentro do saco e qual foi a sua surpresa? 64 chuchus. Ou seja, aquilo que ela doou se multiplicou por 8 vezes. Chico ficou muito feliz com a experiência que havia proporcionado a sua cunhada. Desse dia em diante, Dona Maria não teve mais nenhuma dúvida. Quando nós fazemos alguma coisa com o nosso coração completamente cheio de amor, quando nós fazemos alguma coisa cheia de boas intenções, a vida normalmente nos retribui com muito mais. Em cada um de nós buscar a flor de um novo amanhecer, encontrar em cada um de nós a luz, o amor que é a força do viver. O que faz em cada um de nós buscar a flor de um novo amanhecer, encontrar em cada um de nós a luz, o amor que é a força do viver. O caminho se refaz, reencontro com você no jardim de luz e paz e vejo amor acontecer. A certeza que o bem, fazer o bem e perceber a grandeza do amor é a luz de um novo alvorecer. O que faz em cada um de nós buscar a flor de um novo amanhecer, encontrar em cada um de nós a luz, o amor que é a força do viver. O que faz em cada um de nós buscar a flor de um novo amanhecer, encontrar em cada um de nós a luz, o amor que é a força do viver. O caminho se refaz, reencontro com você no jardim de luz e paz e vejo amor acontecer. A certeza que o bem, fazer o bem e perceber a grandeza do amor é a luz de um
nosso momento de meditação, vamos fazer uma viagem introspectiva e recordatória sobre as nossas preces, como elas têm sido, como elas têm estado presentes em nossas vidas, como elas têm trazido o resultado que nós esperamos pelo que conhecemos dos estudos espirituais e, particularmente, como podemos evoluir nesse ato. Já que tudo evolui, a prece também evolui. Nós, como sujeitos da sua realização, podemos dar características, vestimentas as mais variadas que refletem graus diferenciados de compreensão desse fenômeno que é, de certa forma, a comunhão entre os seres, os mundos e Deus. Então, preparemo-nos de alguma sorte, aquietando-nos mentalmente, acalmando-nos emocionalmente, relaxando corporalmente, trazendo para os nossos veículos existenciais citados uma sensação de bem-estar, uma sensação de harmonia, alguma coisa que já faz a diferença na nossa preparação para voos mais elevados em termos de espiritualidade. Fiquemos alguns instantes, portanto, concentrados em uma ideia-chave importante, significativa, de tal forma que as outras vão se espalhando, vão desaparecendo da nossa mente e vamos nos sentindo ativos, conscientes, com a vontade segura para o que vamos realizar. E, naturalmente, continuemos a imergir nesse relaxamento físico, nessa quietude emocional ou calmaria emocional, uma serenidade significativa, pois assim estaremos melhor preparados para a nossa viagem introspectiva. Agora procuremos em nossa memória algumas lembranças de como oramos. Primeiro, nos fixemos nas situações que oramos. Somente em momentos de aflição, de desespero, de angústia. Nos momentos de gratidão, de alegria, de satisfação, de realização. Além deles, na vida cotidiana, como uma espécie de hábito que louva a vida, dá graças à vida, façamos o nosso mapa de interesses ou de situações que vivenciamos no cotidiano e que estamos em oração. Tentemos nos apropriar do que acontece conosco nesses momentos, recordando de alguma sorte a experiência de vida. Agora que já sabemos o que aconteceu conosco no passado, vamos naturalmente identificar aquelas preces, aqueles momentos que nos transformaram em termos de sensação, de bem-estar, que foram consolação, que foram reharmonização, que foram equilíbrio retornado, de alguma sorte foram benéficas às nossas vivências do cotidiano. E vamos enfatizar como memória esse instante de oração, essa prece significativa, de grande valia, que construiu esse estado. Vamos evocá-lo o mais intensamente possível e verificar como ele pode estar presente em nosso cotidiano. Continuemos
na nossa tarefa, verificando agora quão material é presença nas nossas preces. Como é que nós a situamos? Se ainda estamos orando por causa das coisas terrestres ou se estamos nos aproximando das coisas celestes? Claro que isso é um espectro, é uma viagem. Ora, estamos mergulhados na corporeidade, na consciência limitada do espaço e tempo, e vivemos então as inquietações da matéria. Ora, estamos adejando o infinito, buscando espiritualidades, e então tudo isso fica secundário e vamos experienciar o deleite dessa comunhão que a prece nos traz. Então observemos também isso. Qual a presença prevalente na nossa história de orações? Sabendo disso, do que só vivemos anteriormente, uma vez mais vamos enfatizar, em estado de oração, a nossa busca espiritual, a nossa vivência da comunhão entre os seres espirituais, a predominância da percepção da grande lei de Deus e da aproximação do divino em nossas vidas. Vamos evocar esses instantes e torná-los mais presentes na nossa consciência atual. Agora, então, entremos sem prece, de certa forma, recordando se temos o dia a dia feito aquilo que pode ser considerado uma prece contínua. Se a nossa expressão exterior no mundo reflete esse estado de oração, e se estamos a serviço da humanidade, das grandes construções espirituais, das vivências cada vez mais centradas no amor pleno, no amor que se faz ligação, que se faz cura, que se faz sanidade. Verifiquemos se temos essa capacidade de fazer uma oração por dia contínua, do amanhecer ao adormecer. Façamos esse exercício de verificação, quanto podemos avançar nessa direção. Trazendo para nós próprios as melhores evocações das orações que conhecemos, de certa forma, pensemos que este é o nosso ato de devolução, de resposta ao Deus Amor. Esse Deus Amor que nós dizemos assim: adoro-te, recôndito eu do universo, alma do cosmos. Adoro-te mesmo quando teu respiro é dor, mesmo quando a alegria esmaece, mesmo quando as circunstâncias parecem ser desagradáveis, ainda assim adoro-te. E busco-te nas formas as mais variadas, na contemplação do universo, na viagem interior para a minha própria alma, na comunhão afetiva com outras criaturas, nas experiências de transcendência mística. Adoro-te, enfim,
por saber-te, Criador, onde estou mergulhado, onde estou vivente, onde estou partícipe da grande saga da evolução, que cada vez mais é plenitude, é alegria, bem-aventurança. Nossas recomendações para a semana é que verifiquemos no dia a dia como anda a nossa oração, como é o estágio em que ela se realiza e, se possível, acrescentarmos este sonho às nossas vidas, o sonho de estarmos em oração por adoração e o sonho de estarmos continuamente orando no ato de criar, ou melhor, de co-criar esse universo pelas ações cotidianas. Boa semana!